Vamos lá, família, vamos começar aqui com mais um videozinho, um vídeo do DJ. Personagens fortes em animes são inúteis e eu posso provar. O que ele quer dizer com isso? Nossa, a menor ideia. Vamos dar uma olhada aqui. Vídeo 8 minutinhos, então. Só pedindo no início do vídeo para deixar o like, para se inscrever, para dar aquela fortalecida. Simbora, então, sem muita enrolação, para entender o que se trata desse vídeo aqui. Let's go. 3, 2, 1. Play. Animes estão repletos de personagens muito apelões com um power scaler extremamente quebrado, principalmente quando se trata de animes shounen ou battle shounens mais Falou de Power Skill, vai dar problema, hein, DJ? Vai dar problema, vai aparecer uma galerinha aí chata. especificamente falando. E eu tenho certeza que logo de cara você lembra aí de vários muito famosos, como o Madara de Naruto Shippuden ou qualquer outro personagem de Dragon Ball. E é comum que Ai, desgraça. todos os universos de anime tenham esse tipo de personagem, para que seja criado um teto de Relaxa pra poder, mim aí. uma referência de até onde aquele universo fica limitado, ou até mesmo pode ser um referencial do próprio protagonista, de até onde ele ainda pode caminhar para poder chegar no nível mais alto. E quando esses personagens que têm esse nível absurdo de força, eles estão ali do lado dos vilões, é mais fácil de desenvolver uma narrativa coerente através deles. Porque pensa comigo, quando você tem um vilão extremamente poderoso numa história e os personagens precisam de alguma forma para poder deter ele, o autor ele vai tirar alguma ideia da cabeça onde os mocinhos vencem no final. Seja uma Tô sentindo umas farpinhas aí em relação ao Jujutsu, DJ. Tô olhando aqui as entrelinhas, hein? Tô vendo você, hein? nova transformação do protagonista, uma técnica que ele acabou de aprender também, ou até mesmo vencendo com a inteligência mesmo. Isso se torna um pouco mais tragável para nós telespectadores, porque querendo ou não a gente tá acostumado a ver o vilão perdendo desde sempre. Já é de praxe desses animes shounen a gente já entrar no anime e já começar assistindo eles. É o famoso roteiro básico, né? O roteiro basicão. Tipo assim, eles tentam fazer uma ideia, uma construção assim que o personagem consiga se sobressair ali acima do protagonista, mas no final a gente sabe que no final o bem vence o mal, todo mundo vai terminar felizinho e vai ter Boruto, tá ligado? Não, não, parei. Sabendo que o vilão ele vai perder, em algum momento ele vai perder, tá ligado? A conclusão da luta até pode ser ruim, com um furo no roteiro ou com uma solução preguiçosa, mas em maioria o resultado não Hum, muda. Agora, quando será que eu comento Madara? nós temos personagens extremamente fortes do lado dos heróis, a história vira outra. Porque é onde as soluções baseadas no roteiro e não na lógica começam a ficar mais evidentes. Supondo que um novo vilão surge para poder fazer frente com o protagonista e ele claramente é uma Rapaz, DJ, o que você tá fazendo aqui, DJ? ameaça a todos que vivem naquele universo. Só que é perceptível que ele não é páreo pro cara mais forte do lado dos heróis. Então, o que é que o roteirista vai fazer? Criar uma situação onde esse personagem super forte do lado dos heróis fique invalidado de alguma forma. Nós sabemos o quão foda esse personagem é e o potencial que ele tem, porque todos os outros Tô sentindo farpas a Jujutsu aqui. Tipo assim, eu acho interessante quando a gente trabalha a ideia. É porque as obras em si, quando ela. A maioria das obras que pegam um personagem, no caso, o nosso protagonista, quando o protagonista ele é o personagem um dos mais fortes ou mais forte da obra, é meio que monótono a maioria dessas obras, porque é tipo só o protagonista chegar, fazer a pose, derrotar o vilão genérico de esquina que vai aparecer ali. E depois seguir em frente, aí aparece a garota ali, rola interação, e depois aparece outro vilão e vai seguindo assim, né? Tipo, não tem muito desafio. O que a gente queria mais ou menos ver é o personagem lá, tipo, com as habilidades dele, forte pra caraca, e ter desafio. A maioria dessas histórias pecam nisso. Mas eu acho legal de histórias como o próprio One Punch que ele usou de exemplo aqui, ou até mesmo o Mob que trabalham de maneira diferente, essa ideia do protagonista sendo mais forte, que a temática em volta dele, tipo, ou no caso, a ideia da construção do mundo, não é exclusivamente no protagonista. Ou no Mob, que é diferente, que é o trabalho dele é entre os sentimentos dele, as relações dele com as pessoas. E, por incrível que pareça, eu falei duas obras do One, né? O cara é uma máquina. Mas eu acho legal, tipo assim, quando a gente trabalha em volta desses personagens. Overlord também faz isso. Que os personagens principais da guilda do protagonista, ou próprio protagonista, né? Ele é um personagem muito forte. Então o que, é que eles fazem? Eles desenvolvem um mundo. Eles trabalham personagens secundários, trabalham em volta de várias outras coisas, começam a trabalhar com elementos que normalmente não dariam para trabalhar com esses personagens porque eles são fortes demais. Então, cara, eu acho que vai variar muito de obra pra obra, né? Provavelmente. Mas, tipo assim, quando você vê, tipo, vários, sei lá, isekais genéricos que você pode pegar aí. Que o personagem, ele chega, já chega com um hack, sai cacetando todo mundo. Cara, tipo assim,
Se você quer desligar o cérebro e só assistir uma parada só pra assistir, beleza, mano. Mas não vai ter a graça de você acompanhar uma jornada, uma progressão, porque não vai ter. No máximo que vai ter a interação do personagem ali com os secundários ali, mas, tipo, nada que uma outra obra não faça. Então, você só vai ver uma obra genérica de fantasia ou de ação, não sei o quê. Tipo, sem muito a acrescentar, né? Por isso que Shonen, maioria das vezes, dá certo, porque maioria das vezes, né? Tipo, é um protagonista que não que ele seja fraco, mas ele, vamos dizer assim, ele é a base e ele vai progredindo com o tempo, né? E o que a gente gosta de ver é essa jornada do protagonista se tornando forte. Mas tem obras que eles conseguem trabalhar, dependendo, no caso, tipo, situação pra situação, mas conseguem trabalhar com essa ideia do personagem forte. Deixa eu pensar em outra aqui, sem ser Overlord. É porque também tem obra que não trabalha com em relação à força, trabalha com em relação à inteligência, né? Mas vamos seguir assim. Os personagens criam essa aura em cima dele, mas sempre quando precisa dele, o personagem fica de escanteio. Citando um exemplo claro dessa ideia, é o velho Yamamoto de Bleach. Durante todo o anime a gente ouve os outros Shinigamis repetirem o título que ele possui, o título de O Shinigami mais forte, nascido em 1000 anos. Em 1000 anos nunca nasceu um Shinigami Pois tão é, forte cara. quanto O Yamamoto, cara, o Yamamoto, o Kubo, ele segurou tanto o Yamamoto. Tipo, lá na luta contra o Aizen, ele utilizou, no caso, a artimanha do. Eu esqueci o nome daquele Hollow. Arranque, Hollow. Que ele foi feito pra parar o Yamamoto. Tá ligado? Tipo, porque se o Yamamoto tivesse liberado a bancada, ia dar merda, tá ligado? Então, cara, ele teve que fazer a artimanha, mas pelo menos ele teve isso, tá ligado? Ele fez uma ideia interessante, mas eu entendi o que ele quis dizer, vamos seguir. ele. Tão forte ao ponto de que somente com a Shikai ele era capaz de lutar contra 2 capitães sozinho, tá ligado? Então o título não era à toa. Tanto que a gente demorou muito pra poder ver ele usando a Bankai de fato. Porque E quando ele usou, ele virou 2, pô. a Bankai Ele foi de Gojo. dele tinha aquela parada de pegar em área, então ele não conseguia usar essa Bankai se os aliados dele estivessem perto dele, próximo dele, porque senão eles iam morrer. Só que a parada é que sempre que a Soul Society ela precisava do Yamamoto, ele não conseguia demonstrar essa imponência toda que ele tinha. Eu acho que o Kubo se empenhou tanto em criar essa aura em volta do personagem que ele se esqueceu de como fazer pra Tipo assim, vamos lá. Quando aí, começando a avaliar arco por arco. No arco da Rukia, né? Tipo, da Soul Society. Eu entendo não utilizarem tanto o Yamamoto assim, né? Tipo, faz até sentido. No arco. A Ranker não faz sentido, né? Lá na luta com as espadas, né? Tipo, eu esqueci o nome da cidade, mas esqueci o nome da cidade. Onde o Yamamoto entra em combate mesmo. Tipo, combate, a gente vê ele em combate. Real mesmo, sem ser a demonstração que ele teve na Soul Society, né? Ele teve, querendo ou não, ele teve a estratégia feita pra parar o Yamamoto. Pra parar ele, deu certo, querendo ou não, né? Se ele tivesse liberado a Bankai, já sabe. Então, cara, é foda, né, cara? É foda. O Kubo segurou muito o Yamamoto, cara. Segurou muito. Mas quando ele apareceu, quando ele botou o velho botou o velho a katana pra fora ali, parceiro. O velho botou a katana pra fora, a katana tava enferrujada. Mas, moleque, deu. Eu vou parar com essas piadas de duplo sentido, vambora. pura e sem prática. E também como o personagem ele era absurdamente forte, ele acabou entrando em uma sinuca de bico. E ele ficou muito limitado com esse personagem. Teoricamente, em um combate 1x1, nenhum ser vivo ganharia o Yamamoto lutando com tudo no máximo. Mas na prática não é bem assim. Na luta dele contra o Aizen, ele teve a Zanpakuto dele selada por uma espada que o Aizen criou especificamente para poder lutar contra ele. Ele acaba perdendo essa luta porque ele estava usando apenas as mãos para poder lutar. Mas na frente a gente tem a luta dele contra o Yorohabara, né, que é o atual arco que a gente tá, o arco da Guerra dos 1000 Anos. Nessa luta ele finalmente consegue usar todo o seu poder, mas no fim era só um clone criado pelo Yorohabara para poder enfraquecer o velho e assim assinar o atestado de óbito dele. Então, porra, foi um pouco broxante, cara. Um pouco broxante, admito. querendo ou não, Yamamoto morreu como um personagem inútil por conta desse nerf que deram nele. Um capitão tão experiente como Yamamoto não perceber que aquilo era apenas um clone não faz o menor sentido. Teoricamente essas coisas precisam acontecer. Acho que isso vai além da experiência, né? Mas vamos seguir mesmo assim. Eu entendi o que ele quis dizer. Para que haja essa necessidade de um herói que inicialmente ele tá ali abaixo do vilão e treina para poder superar ele de alguma forma. A famosa jornada do herói, né? Um artifício da narrativa muito usado aí nesses Battle Shonens. Nesse caso aqui com o Ichigo sendo
esse herói. Se o Yamamoto matasse todo e qualquer vilão que pisasse em Karakura ou na Soul Society, a história poderia não ser interessante e talvez não agradasse tanta gente. É preciso haver esse conflito, essa sensação de que o bem não pode vencer a luta. Mas isso infelizmente acaba jogando no lixo um personagem com um potencial absurdo na obra. Outro caso, só que Mas é porque, tipo assim, parando pra pensar, olhando de outro aspecto, porque a luta do Yamamoto é outros 500, né? Porque ele teve, no caso, sua Bankai roubada, né? Então, meio que, tipo assim, independente de ser clone ou não, o clone ele só serviu pra gente ver o potencial do Yamamoto, porque a intenção do Kubo era matar o Yamamoto. Mas ele não podia matar o personagem, o que realmente deixou ele limitado nesse aspecto. Ele não podia matar o personagem sem mostrar quem realmente ele é. Então ele colocou aquela ideia do clone ali, mas pra mostrar, esse aqui é o Yamamoto que eu falei que era pica, tá? Só pra vocês entenderem. Só que depois ele vai lá e tira o Yamamoto de cena, porque ele precisava gerar esse impacto, essa catarse de, mano, o Yamamoto, aquele que é o líder das 13 divisões, né, dos capitães, cara, é literalmente, tipo, uma parada de virar a chave, né? Tu vê o choque dos capitães. Tu vê, tipo, a impressão, no caso, de todos os capitães quando o Yamamoto libera a Bankai no quase quando ele entra em ação. Você vê que todo mundo entra num certo êxtase, né? Tipo, ó, nosso capitão tá junto com a gente. E depois, quando ele morre, todo mundo começa a cair de um a um, igual um dominó. um pouco mais Então, tipo assim, a intenção da morte do Yamamoto é uma parada muito maior do que só isso. Mas eu entendo que se a parada do desperdício, porque foi realmente, quando você olha ao todo, tipo, como o Kubo cresceu tanto o Yamamoto para depois só utilizar ele, querendo ou não, no seu máximo, uma única vez e depois já descartá-lo, tá ligado? É foda. recente agora é o tão amado Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen. E calma, antes que você me xingue, sim, eu tô dando uma roubada aqui, sendo um pouco desleal com o Gojo, taxando ele como um personagem inútil, porque no fim das contas ele não é. Inútil é realmente uma palavra muito forte. Porém, eu acho que a trajetória do Gojo é um pouco abaixo do que poderia ser. E novamente dizendo, não é por conta do personagem, mas sim o roteiro que sempre ele procurava uma forma de limitar as ações dele quando tinha uma ameaça. Ele não conseguiu salvar a Riko de ser morta pelo Toji, por conta que o Toji ele foi esperto e esperou o Gojo ficar cansado para poder fazer isso, fazendo com que ele desativasse o infinito, abrindo assim a guarda dele e podendo ser atingido a qualquer momento. Já em Shibuya, o Kenjaku ele usou praticamente a mesma estratégia que o Toji, ele conseguiu achar uma brecha. Acho interessante, pô, porque mostra que ele não é perfeito, ele tem falhas também. Achei legal, tipo, é poético. Para poder conseguir selar o Gojo em um cubo amaldiçoado, tirando ele da jogada por um tempo indeterminado, porque o Gojo ele só conseguiria sair de lá se o próprio Kenjaku desfizesse essa técnica amaldiçoada do cubo, ou então se alguém tivesse algum objeto amaldiçoado que conseguisse desfazer técnicas amaldiçoadas. E mais recentemente também contra o Sukuna, que acabou matando ele em combate. Obviamente não tinha muito o que 2 personagens aqui no vídeo que foram de Gojo, pô. o Gojo fazer, porque o Sukuna ele tava muito bufado por conta do Mahoraga e do outro Shikigami que tava junto com ele. E todos esses acontecimentos podem reforçar uma ideia de que o Gojo seja um personagem fracassado. Só que eu sei que essa é a ideia de Não acho, mas tudo bem, vamos seguir. Jujutsu. Um mundo onde Eu entendi a ideia dele, mas vamos seguir. só acontece desgraça. Não importa nem mesmo se você é o mais forte. Assim como Yamamoto, o Gojo sempre foi muito limitado nas suas lutas, por ele possuir esse título de o mais forte. Os inimigos tinham que ter alguma forma de prender ele temporariamente, ou até mesmo uma mínima brecha que ele poderia dar, já que não era possível bater de frente com ele em uma trocação de poder. Eu sei que a ideia do personagem é essa e tal, essa imagem de mesmo ele sendo mais forte, ele não é intocável, ele não é isento de perigos, e muito menos um ser imortal. É complicado quando a gente olha assim pro Gojo, porque, tipo assim, ele é um personagem que, mano, ele é desenfreado, mano. Ele é, tipo assim, ele beira um Deus Ex Machina no mundo de Jujutsu, né? Quando eu quero dizer que Deus Ex Machina, eu quero dizer que ele pode resolver qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer lugar, tá ligado? Então, colocar um personagem desse calibre, desse nível, no início da história, foi, de certa forma, um erro em Jujutsu, porque ele pode só aparecer e resolver o problema, né? A ideia é essa, tipo, cara, é o Gojo, entendeu? É o Gojo. Então o GG ele teve que criar um malabarismo, né, de tirar o Gojo de cena pra querer desenvolver os personagens, né? Tipo, desenvolver o mundo dele da maneira que é para ser Jujutsu Kaisen, né? Porque, querendo ou não, o Gojo, ele é um ponto, tipo, de virada em Jujutsu Kaisen. Seja, tipo, antes do selo, depois do selo e depois de sair do selo, né? Então, cara, ele é um ponto de desequilíbrio, no caso. É um ponto de desequilíbrio. Mas eu não acho que, tipo, ele seja um personagem fracassado. Mas as apresentações que a gente teve dele é foda. Porque, tipo assim, quando a gente olha pro Gojo, fala, é o personagem mais forte.
A gente teve, no caso, o flashback dele. Ele deixou o Yuji morrer, tem essa. Ele deixou o Yuji morrer. Aí, morrer entre aspas, né? Depois teve o caso lá da evasão da escola, mas aí eu não posso comentar tanto. Mas aí teve o caso da Amanai, né? Mas aí, no caso da Amanai, já é outros 500, tá ligado? Era um gojo jovem, inexperiente. Tinha poder pra caraca. Tinha poder pra caraca, mas tudo bem, tá ligado? Mostra que, tipo assim, mesmo ele com as capacidades dele, não era, tipo, isento de tudo, né? Que é até interessante, tipo, o ilimitado é limitado, né? Mas eu acho interessante essa construção pro Gojo que o GG fez. E depois, né, ele morre, tipo, e depois é utilizado como uma ferramenta. Então, cara, é foda, mano, é foda. Eu não acho que o Gojo, tipo assim, foi um personagem desses daqui que ele foi citado como Yamamoto. O Yamamoto, ele teve, no caso, tipo, ele teve menos funcionalidade pro mundo de Bleach, né? Mas porque no anime, no caso, até o desenrolar, né, do anime, não do Bleach por completo, mas o Gojo ele teve um pouquinho, não, ele teve um pouco mais de desenvolvimento, mas ele ainda teve pouco, né? Ele ainda teve pouco. Ele só foi tipo uma âncora que era o mais forte. E foi isso até o final, até o seu túmulo. Tal. E existe toda uma filosofia por trás do personagem do Gojo, pelo fato dele ser o mais forte e a solidão que ele sente por conta desse título. E sabe quem mais é o mais honrado? Massa imaginária, vazio roxo. Mas não muda o fato de que sim, ele falhou em diversas missões importantes e não conseguiu manter a sua palavra pro Itadori de que ele conseguiria derrotar o Sukuna. Então no fim, esses personagens com poder absurdo acabam sendo inúteis para a narrativa, já que não faria sentido haver uma história onde o vilão é morto tão facilmente assim. Não uma história que se leva a sério, porque tem casos como o de One Punch Man onde o Saitama é o homem mais forte da Terra e ele realmente derrota todos com um único soco. Basicamente é uma sátira desses animes shonen comum, mas óbvio que não é como se esses personagens não devessem existir também. Eu não tô dizendo isso, mas usar uma solução safada para poder invalidar o cara também é sacanagem. Óbvio que tem obras que sabem executar essas soluções no roteiro de uma forma boa. As de Jujutsu, por exemplo, elas são boas, tá ligado? São bem legais, dá pra poder aceitar tranquilamente. Mas tem outras que Tipo assim, é aceitável. A escolha de Jujutsu é aceitável. Vamos selar o mais forte aqui pra gente poder fazer nossas paradas. também não desce nem você tomando, sei lá, 1 litro de sabão líquido. Que é tipo o caso lá de Akame ga Kill, onde a Akame ela tem uma espada que com apenas um corte ela pode fazer o oponente dela morrer com uma toxina que é liberada da lâmina lá da espada. E no anime inteiro praticamente ela não consegue arranhar ninguém com essa espada de merda. Em uma luta de espadas onde a Qual é, cara? Akame é uma assassina profissional, ela não conseguir nem encostar no cara, mano, pra mim é putaria, tá ligado? É no mínimo duvidoso. Pô, não lembro disso não, hein, cara. Porra, eu acho que faz tempo que eu... Akame ga Kill. Faz tempo que eu li, que eu li e vi a Akame ga Kill, então não lembro disso não, hein. Vai ver porque os inimigos que ela enfrentou também não foi umas paradas também fáceis, né? Foi umas pedreiras, mas, pô, não lembro disso não, hein. Mas enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Por favor, não venham me xingar aí nos comentários pela minha opinião. Se você Pô, tiver xingar a por sua quê? opinião aí, você discordar, você pode muito bem chegar aqui nos comentários, na aba de comentários, e comentar e falar o porquê que você discorda, tá ligado? Mas é isso, rapaziada. Faz o de sempre, tá ligado? Se inscreve no canal, deixa o like. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Valeu e falou. Esse vídeo em si foi só, tipo, cara, se for fazer um personagem forte, pelo amor de Deus, não cague ele. A ideia do vídeo é essa, pô. Porque vários autores criam um personagem que ele é um desequilíbrio pra obra, mas ele cria meio que uma intenção de, cara, vamos, sei lá, criar um interesse, ou, tipo, sei lá, tentar criar, tipo, sei lá, um objetivo pra um personagem, ou um desafio pra ele. Entendeu? Sempre tem essas jogadas em relação a aquele personagem tal que é muito forte. Mas no final de tudo, tipo, eles não conseguem desenvolver porque eles criam tanto pra deixar, eles deixam tanto o personagem desequilibrado que eles mesmos desequilibram tipo, na hora de tentar desenvolver uma luta entre eles, né? Pra tentar finalizar o personagem de uma maneira que seja plausível pro público. Então, cara, é difícil, é realmente difícil quando você cria personagens assim. Mas eu acho que vai de personagem pra personagem, obviamente. Como foi citado aqui, tem obras como Mob, One Punch, Overlord, que conseguem desenvolver essa ideia do protagonista sendo o personagem mais forte, né, ou muito forte.
trabalhando outros aspectos. Mob trabalha, tipo, as relações humanas ali, os sentimentos dos personagens. O One Punch, ele brinca, no caso, tipo, com a ideia do Saitama ser o personagem mais forte, mas ninguém conhecer ele. Então, não faz sentido querer botar o Saitama pra finalizar, não, pra ir, no caso, tipo, finalizar os. Não finalizar, mas falei errado, desenvolver os arcos, desculpa. Desenvolver os arcos. Então ele utiliza os secundários e quando tá complicado, bota o Saitama ali que ele resolve. E dá tudo certo. Overlord, eu acho legal que, como os personagens são a guilda mais poderosa, mas eles não entendem em que mundo eles estão, eles começam a aprender sobre o mundo deles, seja tipo numa vila, num reino, num ambiente aqui, outro aqui, no Império, coisa e tal, começa a conhecer personagens e começa a se desenvolver. Eu acho legal esses elementos. Tem outras histórias também, obviamente, é porque eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas essas que passaram assim, tipo, de estalo. Mas tem histórias realmente que conseguem desenvolver essa temática do personagem mais forte. É que realmente, quando você começa a olhar pra esse lado já, o personagem é mais forte, mas ele não consegue desenvolver um bom confronto, ou uma boa justificativa pra esse personagem não estar nessa cena, porque fica difícil, fica desenfreado tentar parar personagens assim. Isso aconteceu mais ou menos, sei lá, com Madara, tá ligado? Madara ficou forte demais e meteu o Zetsu preto ali do nada, meteu a mão no coração dele e falou: opa, e aí, parceiro, tudo bem? Tu conhece a palavra de Kaguya? Porra, aí fica difícil, pô, mas enfim. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Eu falei muita abobrinha, provavelmente, tá ligado? Tô meio zoado aqui de sono. Não dormi direito, então caso eu tenha falado besteira, comenta aqui embaixo. Eu me enrolei pra cacete, então me desculpe aí. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Deixa o like se tiver para dar aquela fortalecida e me segue na roxinha, onde eu faço minhas lives acompanhando os animes da temporada. Incluindo vendo esses vídeos aqui, do caso vocês queiram participar. O link tá aqui embaixo. Lembrando, live 4 horas da tarde. E é isso. Muito obrigado por ter assistido aqui. Até daqui a pouco e me despeço. Fui!